Olá, boa noite, sejam muito bem-vindas. Hoje nós vamos falar sobre a prática do atendimento no autismo e seletividade alimentar. Por onde que nós podemos começar enquanto profissional nutricionista? Eu sou Isabela Oliveira. Primeiramente, eu vou me apresentar para vocês que ainda não me conhecem. Para quem já me conhece, sabe um pouquinho da minha trajetória. Eu sou nutricionista há 16 anos. E nos últimos 3 anos eu tenho me especializado em autismo e em seletividade alimentar. Na verdade, a seletividade alimentar são qualificações que nós fazemos, porque especialização mesmo é no autismo, tá? E eu tenho me dedicado a trabalhar nessa área nos últimos 3 anos, tá? Eu fiz vários cursos, então, de qualificação, com várias referências no Brasil, fiz alguns cursos internacionais que não são as certificações, mas que são criadores desses cursos que ministraram cursos rápidos, tá? Que é o Get Permission e a terapia responsiva. E em 2022, eu atendi mais de 100 famílias, tá? Com autismo e seletividade alimentar. E desde a minha atuação, nesses últimos 3 anos, com esse nicho, eu atendi mais de 220 famílias. Eu considero uma quantidade importante, porque nós temos referências, só um minutinho, gente, a minha tela. Deixa eu fechar o áudio aqui de alguém. Vanessa, que está apresentando. Meu Deus! Vamos lá. Não está mais visível. Acho que o bebezinho dela estava chorando. Peraí só um pouquinho. Retomar a apresentação. Pronto. Apareceu para vocês? Sim. Sim, então tá. E então eu considero assim uma quantidade significativa de pacientes, né? Porque eu ainda me considero uma criança em desenvolvimento dentro do autismo, né? E então assim ter alcançado essas famílias, principalmente durante a pandemia, foi uma oportunidade muito grande que nós tivemos de alcançar famílias do Brasil todo. Eu atendi gente de fora do Brasil também, né? Então foi assim, apesar de tudo que aconteceu dentro da pandemia, foi também bem interessante essa oportunidade que eu construí ali o meu caminho, tá? Eu sou idealizadora do programa Seletividade Nunca Mais, que é um programa para pais, e também do programa Nutrindo Vidas. Eu transformei o meu atendimento em um acompanhamento, em um programa de acompanhamento, que eu dei o nome de Nutrindo Vidas. E, como eu falei, né, eu também fui idealizadora do Enteia, e a Kelly me ajudou a construir esse curso. E sob a nossa supervisão, nós tivemos mais ou menos 30 alunas, e desde então eu também dou mentorias individuais, né, para várias colegas aí do Brasil, e algumas delas estão aqui também comigo, né, agradeço muito por estar aqui me dando suporte, tá? Então, esse é o resumo um pouquinho de quem que é a Isabela. Eu quero falar um pouquinho, trazer para vocês, muito provavelmente, vocês que estão na prática, né, já sabem desse dado, né, mas desde 2000, a prevalência no autismo, ela aumentou 241%, tá? Então, em 2020, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos apresentou um relatório onde 44 crianças, uma para cada 44 eram autistas, né? E uma para cada 54, perdão. E esse dado de 1 para 44, ele ainda não foi publicado, tá? Porque ele saiu em 2021. Então, eles sempre publicam de um ano para o outro seguinte, né? Por que trazer a prevalência do autismo? Né? A gente vê o quanto que vem sendo feito diagnóstico, ainda não existe um consenso se é o diagnóstico que é mais precoce, né? Ou se realmente tem aumentado o número nascidos, mais crianças autistas.
Mas o que acontece é que, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Pediatria, recentemente, ela lançou uma diretriz onde o pediatra, ele tem obrigatoriamente que aplicar o MCHAT, né, durante a consulta de acompanhamento do paciente. Eu não sei se todos vocês sabem disso. O que eu me atenho bastante é sempre pergunto, cadê a caderneta da criança? Né, o pediatra faz aquele acompanhamento dos marcos do desenvolvimento, muitas nem sabem o que que é. E, então, esse diagnóstico precoce tem também ajudado, né, a elevar esses números, né, só que esses dados também não são do Brasil, são dados internacionais, né, no Brasil a gente tem uma média e também não tem um censo recente. Ano passado, até o IBGE estava fazendo uma pesquisa, mas também era bem aleatória, não eram todas as famílias que respondiam se tinham autistas na família, mas estima-se uma média de 4 milhões de autistas no Brasil, tá? Então, a gente não tem dados fidedignos, certo? Mas por que trazer isso, né? Porque a gente precisa se qualificar como nutricionista, não basta ser uma nutricionista generalista, e é um público, né, que precisa muito da gente, e vocês vão ver logo ali à frente o porquê que eles precisam muito da gente, né? E eu quero que vocês se enxerguem também como nutricionista, que tem um papel fundamental dentro do autismo, tá? Valéria, você quer falar? Pode falar, amor. É o que você falou, né, dessa anotação, dessa avaliação da caderneta, isso é uma coisa rara, pelo menos eu acho que se eu peguei algum preenchimento de curva de crescimento feita pelo pediatra, eu acho que eu posso contar em uma mão. Sim. Mas assim, como eu comentei com você, você sabe, mas a maioria não sabe, eu trabalho numa clínica multidisciplinar, né? E embora tenha muitos diagnósticos tardios, lá a gente está criando um núcleo de atendimento multidisciplinar precoce, que são só para os bebês, são as crianças que chegam lá com 1 aninho, que já estão com diagnóstico de autismo. Então, assim, embora a gente tenha o lado do diagnóstico tardio, mas agora já tem profissionais que estão dando o diagnóstico quanto antes, né, bem precoce. E que bom, né? Na verdade, eu acho que tudo é muito recente, né? Tudo é muito recente. Então, por exemplo, essa nova diretriz aí da Sociedade Brasileira é muito recente. Então, os pediatras que estão aí, né, que têm uma visão mais integrativa, que estão mais atualizados, é que vão aplicar. O pediatra do meu filho, ela faz, né? Tanto que eu levei para ela, a gente trabalha nesse mundo, né? E aí eu sempre conto, né? Eu sou cheia das inseguranças. E aí, na penúltima consulta, o Pedro tinha 1 ano e meio, e eu trouxe algumas questões para ela. Ela falou: tá bom, Isabela, não tá na hora ainda de aplicar o MCHAT, mas vamos lá, né? Então, ela já é uma pediatra, assim, atualizada, né? E ela sempre, em todas as consultas do Pedro, ela sempre faz os marcos de desenvolvimento, preenche a caderneta. É a coisa mais fofa, né? Então, só que isso é ouro, né? Isso é raridade, então... Na verdade, isso é um diamante, né? Porque ouro a gente acha muito mais fácil, né? Então, não são todos realmente, né, que usam essa ferramenta tão importante, né, deixam passar. Ontem eu atendi no consultório uma menina de 11 anos que está em investigação, tá? E aí, ela marcou uma resposta no questionário sobre o aleitamento materno, e aquilo me chamou a atenção, que desde o aleitamento materno, a criança tinha aversão ao seio, ela não conseguia sugar. Não é que ela não sabia pegar, ela tinha nojo, ela fazia ânsia quando colocava o bico do peito na boca. Né? E aí, a gente conversando durante a consulta, eu falei, eu anotei isso, né, eu vi no questionário, eu uso a anamnese pré-consulta, eu falei, isso é muito interessante, porque a tua filha já dava sinais dessa dificuldade sensorial, e cada vez mais ela vem diminuindo o repertório ao longo dos anos, e agora, gente, com 11 anos, é que a mãe foi buscar ajuda.
né? Então, 11 anos, a menina fazendo acompanhamento com o pediatra, né? E ninguém orientou ela a buscar ajuda. Então, assim, também é triste, né? Então, é isso. Mas a gente, quando esse paciente chega pra gente, eu só atendo maiores de 2 anos, tá? Então, quando esse paciente chega para mim, eu ainda olho a caderneta, eu peço, né? Porque às vezes tem coisas que dá para a gente estimular o desenvolvimento e despertar essa mãe para alguma coisa, porque nem sempre essa família chega para mim já com o diagnóstico. Então, algumas vezes eu percebo e olha, vamos encaminhar para um neuropediatra, tem algumas questões aqui que eu preciso de respostas, né? E aí a gente acaba encaminhando. Então, a gente tem que entender também sobre essa parte, né, sobre os marcos do desenvolvimento e o que fazer quando a gente perceber algum atraso aí no desenvolvimento da criança. O que é autismo? Tem alguém de vocês aqui que ainda não trabalha com autismo? Não, todas trabalham? Deixa eu ver se no chat tem alguém. Então, todas vocês já sabem. A Priscila levantou a mão. Eu atendo pouco, Isabela. Eu atendo mais atividade, mas eu tenho 3 crianças que eu acompanho que têm TEA, que são TEAs, né? Tá. E você sabe, Priscila, o que é o autismo? Ué, a gente já estudou, né? Então tá. Eu trouxe esse conceito para vocês. Tá? Estou sobre isso porque ela trabalha com saúde da mulher, e aí eu estava falando para ela de como vem crescendo cada vez mais, né? Ela, mas não tem um lado só genético? Eu falei, não tem um lado só genético, né? Uhum. Viu isso bastante, mas hoje eu só acompanho 3 crianças, mas pela seletividade que você mesma falou para mim lá atrás, que quando a gente aprende autismo, a gente aprende a atender seletividade. Então, Exatamente, não tem como desassociar, Valéria né? falou, porque a gente está lá no grupo, né? A Valéria também fala isso, né? Não tem jeito, não tem escapatória, né? Por que eu trouxe o conceito de autismo, né? Uma coisa tão batida para vocês que já são nutricionistas e provavelmente têm contato e estão trabalhando na área, né? Do ano passado, quando eu voltei a atender presencial, eu comecei na consulta, apresentar umas partes de uma palestra minha para as famílias, né? E eu sempre, depois da consulta, eu falava, então vamos conversar agora um pouquinho. E aí, quando a gente ia conversar, eu jogava sempre uma pergunta para eles: o que é autismo para você? E aí eles ficavam, né? Eles ficam com medo de responder, né? E eu falei, não, dentro da sua concepção, né? O que é o autismo? E por que eu sempre tenho trazido, desculpa, essa pergunta? Para eles poderem enxergar o filho deles. O que eu percebo é que as famílias, quando recebem o diagnóstico, elas ficam tão. Elas querem correr atrás de um tempo que elas acham que foi um tempo perdido. E aí passam dias, anos em terapia e não olham para o filho, que é uma criança em desenvolvimento, né? E a maioria deles vem por conta da seletividade. E aí, o que eu quero trazer para eles? Que a alimentação não é um mundo à parte no autismo, né? Então, quando a gente tem essa definição, né? Que é uma alteração do neurodesenvolvimento, né? Um transtorno que é caracterizado por alterações na comunicação, na interação social, no comportamento da criança. E eu sempre trago muito a questão do repertório, né? Repetitivo, restritivo. E aí, quando eu explico em palavras mais simples, dessa maneira, eu pergunto: você vê o teu filho? Alguma coisa disso no teu filho? Vejo. Você vê alguma coisa da alimentação do teu filho nessas classificações? Vejo. Então, daí começa a fazer sentido.
Por quê? Eles não conseguem perceber, né, que tem uma relação com o padrão do autismo, né? Então, a gente, como nutricionista, precisa ter isso bem definido também. Essas alterações vão levar a dificuldades adaptativas dessa criança, tá? Então, tem um porquê que a criança começa a diminuir o repertório. Tem um porquê, né? A gente precisa mostrar isso para eles, tá? Porque às vezes também a gente fica patinando na nossa conduta. Ai, o que eu vou fazer? Mas a gente esquece. O que é o autismo? Por que essa criança tem esse padrão restritivo, repetitivo? Agora só come a banana, né? Então a gente precisa trazer isso também para o nosso dia a dia, na nossa prática clínica. Faz sentido para vocês? Faz? Então tá bom. Podem participar, gente. Fiquem à vontade, tá? Não se sintam envergonhadas. Então, como a gente já sabe, né, que o autismo não é somente genético, tá? Então, ele é uma desordem do neurodesenvolvimento que é causado pela interação da genética e o meio, né? Fatores ambientais. Então, a gente fala de epigenética, tá? Então, a gente precisa pensar quando essa criança foi gerada, né? Como foi a gestação dessa mãe? Qual foi a suplementação? Se essa mãe ou o pai tem doenças autoimunes, muita exposição a toxinas, a idade dos pais, né, principalmente do pai, tá? Questões de sobrepeso, fatores emocionais. Então, a gente tem que ter esse conhecimento também. Não vai mudar muita coisa na nossa conduta para quem não atende gestantes, tá? Mas é importante a gente saber qual é a história, né, dessa mãe que gerou esse filho que está no espectro, tá? Então, muitas colegas que atuam com autismo também fazem a programação metabólica da gestação, né? Atendem esse outro nicho também. E aí que entra principalmente o papel de vocês, né? De quem atua nessa área, na prevenção, tá? Então, é importante a gente entender. Ô, Isa, Ah, eu já tive um caso foi até minha primeira paciente autista, que você sabe, a minha história, eu não tinha nenhum paciente autista, e aí eu consegui achar uma que eu falei, eu vou atender de graça, para eu poder aprender, né? E a mãe estava grávida. Aí acabei atendendo a mãe também, não é o meu foco de atender a gestante, embora eu tenho a pós em materno infantil, mas aí nesse caso eu tive que atender a gestante e aí encontrei deficiências nutricionais, polimorfismos na mãe, que a gente trabalhou e a segunda criança está perfeita, não desenvolveu TEA, está tudo bonitinho. mas essa criança está com que idade? 2 anos. Ah, tá. Tomara que permaneça, né, amiga? Assim, sem um autismo regressivo, né? Porque é possível, a gente sabe que tem alguma genética aí também envolvida, né? Então, tem que cuidar do pós, né? Eu também não sou da área de materno infantil, mas até onde eu sei, hoje acho que já se fala em 1.200 dias. Era 1.100, tem gente que fala 1.100, 1.200. Isso. Porque entra o pré, né? 3 meses. O antes de engravidar. Isso, mas também depois, quando a criança nasce, no primeiro ano de vida, eu acho que mais um tempo de acompanhamento. Não sei, eu posso estar falando besteira, né? Mas a gente precisa também cuidar do pós, até né? Os 2 anos. Exatamente, isso mesmo, né? É primordial. O som tá muito baixo para vocês? Não. Então, acho que é o seu áudio, Paulo. Talvez é de onde você está conectada. Gente, eu também atendi uma paciente minha, eu vou contar uma experiência minha aqui, tá? Por favor, não vão embora, ainda tem algumas coisas para a gente conversar. Essa paciente minha, eu atendo online, ela veio para mim muito contrariada, porque de tanto ela se queixar para a neuropediatra, por seletividade, a neuro encaminhou para o nutricionista, ela falou assim, olha, eu só tô aqui porque a próxima vez que eu voltar na neuro, se eu reclamar de novo de seletividade, ela vai falar por que eu não fui na nutricionista. Mas eu não gosto de nutricionista.
Eu acho um investimento, inclusive tem um depoimento dela dentro do meu Google lá, do meu negócio. Ela falou, eu não gosto de nutricionista, eu acho que é um investimento jogado fora. Isso antes de eu começar a consulta. Eu fiquei, assim, sem chão. Eu falei, olha, tudo bem, né? Então, se você quiser, eu te devolvo o dinheiro, né? Você pode procurar outro profissional e tal. Ela falou, não, eu vou ter que levar uma resposta para a neuropediatra. E essa mulher está comigo até hoje, dentro do programa de acompanhamento, tá? Mensal. Só que ela era muito introspectiva, muito na dela. E eu só fui descobrir que ela estava gestante, por um acaso, ela já estava com 20 e poucas semanas. E eu falei para ela, eu entrei na conversa e tal, e fui ganhando ela, né? E aí, o que que você fez? Gente, ela falou assim, não, eu tô me cuidando, né, porque tem, né, essa questão do autismo do meu filho, então eu me preparei. Eu falei, vamos lá, o que que você se preparou? Deixa eu ver seus exames. Gente, ela mandou os exames para mim. O ginecologista dela não entendia nada. Nada de medicina integrativa, não tinha o básico do básico nos exames e muito menos na suplementação. E eu não sabia como abordar, porque ela falou assim, o que eu vou fazer agora? O tubo neural da criança já foi formado, não sei o que, não sei o que, eu já tô com 20 e poucas semanas, o que tinha para ser feito já foi feito. Eu falei, não, vamos lá. Então, não é a minha área. Eu falei, olha, você precisa procurar uma nutricionista especialista, né, em gestação. Eu vou te dar um suporte inicial, tá? Até porque eu também, recentemente, fui gestante, né, então eu sabia de algumas coisas. Mas a gente precisa ter a noção básica, e aquilo que a gente não tem domínio, encaminhar, né? A gente faz um pré-atendimento e encaminha para quem é especialista nessa área, porque é extremamente importante essa programação metabólica da gestação, tá? Vamos lá. Então, gente, para quem já fez os cursos da Adriana, né, esse slide é do curso dela, e eu trouxe para a gente porque isso é uma das coisas que a gente mais vê dentro do autismo, que é o olhar somente para o comportamento, né? E a gente sabe que o autismo é uma neuroinflamação. A Valéria adora essa imagem. É uma neuroinflamação. E eu trago muito isso também para dentro da minha consulta, tá? E ela faz parte da minha palestra e eu trago ali para o momento da minha consulta. Principalmente quando tem essas questões gastrointestinais bem presentes no paciente, tá? Então, para ele entender o porquê que a gente precisa começar com algumas abordagens dentro da alimentação da criança, tá? Então, eu explico em palavras mais simples essa parte que vocês já estão vendo com umas palavras mais técnicas, né? Mas a gente sabe que sistema imune, sistema metabólico e gastrointestinal estão envolvidos nessa neuroinflamação. Então, traduzindo, é essa desordem, né, metabólica e sistêmica no autismo, não é só comportamento. Então, nós, nutricionistas, trabalhamos intervindo nas causas, não remediando, tá, o que se vê, né. E é claro que nem tudo é autismo, né, então, eu sempre também falo para os pais do meu paciente, eu olho para o meu paciente como uma criança em desenvolvimento, tá? E aí outras coisas vão melhorar no dia a dia dessa criança, na rotina dessa família, porque a gente mexe na alimentação, tá bom? E a gente precisa conhecer também, né, as comorbidades que estão associadas no autismo, que são várias, né, gente? Muita coisa mesmo para a gente estudar, tá? Então, o que, que a gente consegue intervir na alimentação que vai melhorar, né, repercutir nessas comorbidades. Então, a gente tem problemas metabólicos, alterações gastrointestinais, eu pego muito paciente com história de refluxo, história de APLV, tá? Fezes bastante fétidas, líquidas, tá? Doenças infecciosas, anemia, eu pego muita criança com anemia,
Alergias alimentares nem se fala. Insônia, ansiedade. Na verdade, a insônia eu quase não pego, porque as crianças já estão vindo com melatonina ou risperidona, então, né, queixa em relação a sono raramente tem, tá? De meus pacientes. Deficiência intelectual, eu tenho pacientes com deficiência intelectual, então, assim, repertório alimentar bem reduzido, e para a gente evoluir na alimentação dessa criança, também dá um trabalhinho, tá? Mas é possível. Epilepsia, eu não atendo pacientes com epilepsia para dieta cetogênica, tá? Eu encaminho para especialistas. Constipação, pego muitos também, muitos. Principalmente porque a base da alimentação deles é a base de amido, né, gente? É batata, é arroz, e aí, às vezes, o que come muita carne, então muitas fibras, né? Não bebe água, enfim. Seletividade alimentar, dos meus pacientes, 99% são seletivos, tá? E recebo muitos pacientes que, com seletividade, o motivo vem seletividade, e eu acabo descobrindo que é autista, porque às vezes a família não expõe, né, o diagnóstico, ou é diagnóstico recente, não se sentem confortáveis ainda em falar sobre o diagnóstico, tá? Distúrbios motores, peguei alguns, tá? E depressão, ainda não peguei criança com diagnóstico, não. Minto, peguei uma que estava em diagnóstico da época de pandemia, mas que está em tratamento. Ela veio para mim só com dieta líquida e evoluiu maravilhosamente. Hoje já está com sólidos, uma menina linda de 9 anos. E aí, gente, como que a gente pode atuar, né, no autismo? Como que a gente ajuda? A gente pode ajudar em tudo isso que eu já falei, em todas essas comorbidades, né, reduzir essa inflamação, essa neuroinflamação. Nós precisamos dominar muito sobre intestino, estudar bastante sobre microbiota, né, essa questão de toxinas do meio ambiente. Aqui na minha região, eu sou de Rondônia, então tem bastante contaminação de peixes, né, por mercúrio principalmente. Já peguei autistas daqui do interior com alumínio muito alto, né, mais de 30. Peguei um caso bem legal tem uns 2 meses, que veio até para mim para o programa de acompanhamento, para o Nutrindo Vidas, que o Clostridium dele tava, assim, eu nunca tinha pego um Clostridium daquele, eu fiquei tão então, assim, nossa, gente, peguei o Clostridium nesse tanto, nunca tinha pego. E ele tava muito, muito mal da barriguinha mesmo. E deu fungos, deu Clostridium e alumínio alto, tá? Então, todo Isa, Hã? Fala, desculpa. amor. Fala, amor. Não, desculpa, só interrompendo, né? Eu achei muito válido esse slide, né? Como a nutrição pode ajudar no autismo. A gente vê que, sei lá quantos por cento, para mim, eu acho que 100% dos pacientes que chegam para mim, né, as mães, me procuram por conta da seletividade, independente de autismo ou não, né, eu atendo típica e autista, mas todas chegam pela seletividade, e acham que, meu filho não está comendo nada e eu estou desesperada, me ajuda, e aí no final ela fala, ele é autista. Mas não chega pelo autismo, chega porque é seletivo, né? Isso. E às vezes já aconteceu de, tipo assim, eu passar 1h30 na amnese, e aí no final ela falou assim, não, é porque é autista, entendeu? Então, assim, o autismo era segundo plano, ela foi lá pela seletividade. E aí eu acho que, assim, a maior bandeira que a gente poderia falar mais é isso, é porque as pessoas acham que a nutrição no autismo é secundário, terciário, quaternário, sei lá o quê, né? No entanto, a gente vê que é a base, né, na intervenção, e aí, e isso me deixa muito triste, porque, assim, mãe, pai, cuidador, não tem obrigação nenhuma de entender isso, né? Mas os profissionais de saúde deveriam saber. E, né, trabalho numa clínica multi, e temos lá 21 profissionais, são 11 médicos
e, né, fono, TO, blá, 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 e eles não fazem ideia disso, que a nutrição interfere no comportamento, né, na microbiota, enfim. E aí, uma das coisas que mais me chocam é que quando eu trato a criança, né, o intestino, principalmente da criança, que eu sou, assim, bitolada no intestino, e aí o comportamento muda, aí eles começam a acreditar em mim. Aí falam, é verdade. Eu falei, minha gente, mas... E aí me dá raiva, assim, porque... raiva, sei lá a palavra, mas porque eles fazem um desserviço dentro da própria clínica que eu trabalho. O neuropediatra que trabalha lá na clínica falou para a mãe do meu paciente assim, por que você tirou o glúten do seu filho? Todo mundo precisa consumir glúten. Todo mundo precisa consumir glúten. Aí ele falou isso, tudo bem, uma mãe falar isso, um pai falar isso, mas um neuropediatra dentro da clínica que eu trabalho falar isso é um desserviço, né? Aí lá vai eu, peguei um monte de artigo científico, sublinhei, grifei, fiz o escambau, e fui lá e falei, para de falar isso, pelo menos fala em outro lugar, mas não fala aqui dentro da clínica, não. Né? Mas você já deu palestra para esses profissionais? É isso que eu ia falar, que eu ia sugerir isso aí. É muito importante, né? E aí eu até... Isa, que sabe aí da minha trajetória, que acompanha desde o começo, né, Isa? Como eu sou terapeuta também, né, alimentar, o tempo é mínimo, né? Porque são 2 trabalhos, o trabalho da Nutri e o trabalho da terapeuta, o tempo é mínimo. E aí eu trabalhei os últimos tempos sozinha, e do ano de 2022 para cá que eu comecei a colocar pessoas para me auxiliar, né? Então, no caso, colocar assistente terapêutica para eu mentorando elas, para elas me auxiliarem, para eu poder ter esse trabalho de fazer palestra, fazer uma capacitação para os profissionais de saúde. Porque o que me revolta não é um pai não saber, não é uma mãe não saber. Isso aí é normal. Mas um profissional da área da saúde não saber, é uma besteira. Nossa, eu fico assim, em tempo de... Vou contar um pouquinho o que aconteceu lá onde eu trabalho. Eu trabalho numa clínica multidisciplinar também. E eu percebia que as pessoas não valorizavam mesmo os outros profissionais, e viam assim, a criança não come, porque olha lá, ó, porque a mãe só manda a bisnaguinha. Não, é porque é autista, então tá bom, não come. É autista, tudo é na conta do autismo, né? A clínica mesmo, ela tinha um projeto de que teria algumas palestras, uma por mês. E uma foi a minha, e eu levei o tema de seletividade alimentar. E essa palestra foi feita para todos, tinham vários profissionais, tinha fono, tinha TO, tinha os ATs, que assim, os ATs ninguém valoriza, mas eles, se a gente souber trabalhar com eles, eles vão ajudar muito a gente. Tinha educador físico, psicólogo, bom, tinha muita gente. E aí eles, parece que o leque, parece que a chave virou na cabeça deles, entendeu? Tanto que teve profissional lá que tinha um filho em casa que não comia, que marcou consulta comigo, fora da clínica, para eu atender. E aí eles foram entender que aí eu trouxe as causas, expliquei tudo, né, que pode ser orgânico, tudo. E aí eu percebi que hoje eles entendem muito melhor a importância da nutrição. Sim. E eles vêm até mim, Valéria, olha lá, ele está muito agitado, olha, ele não para de chorar, olha, ele está assim. Eles vêm até mim para eu fazer uma avaliação nessa criança, para eu buscar o pai dessa criança, os responsáveis da criança, para fazer uma intervenção e ver o que está acontecendo de errado com a criança. Entendeu? Então, às vezes, lá a gente tem um cronograma, lá eu tento atender numa ordem, mas nesses casos eu pego essa criança e passo na frente e chamo a mãe para conversar e a gente consegue intervir. E isso é muito bacana. Então, assim, tenta fazer uma palestra para os profissionais, não é nem para os pais, porque você tem que conscientizar eles. Assim, você precisa priorizar isso, Thaís. Não, eu tento fazer, mas infelizmente, assim, eu não consigo. Mas, assim, o que foi uma chavinha que virou, pelo menos lá na clínica,
porque falava, mas ficava assim, meio vago e ninguém dava valor, até um dia que chegou, eu acho que eu comentei com Isa em algum momento da minha vida, nem sei, a gente conversa, mas até um momento que chegou um paciente meu que era de terapia, né, autista nível de esporte 3, 9 anos, não verbal, e ele tinha compulsão alimentar, bem gordinho, ele assim, e ele entrava, na minha sala tem um puff, que é no formato de melancia, não sei se vocês conhecem, mas enfim, e aí ele entrava na sessão de terapia, e ele se jogava no puff, e ficava se autoestimulando, né, e ele, como ele era gordinho, eu não tinha força para virar ele, né? E ele tinha muita força, e ele suava. E a mãe desse menino não é, evangélica, daquelas fervorosas mesmo, daquela que chegava lá na clínica com a Bíblia embaixo do braço. E aí ele se estimulava o tempo inteiro. Assim, ele só não se estimulava se ele tivesse com as duas mãos ocupadas. A gente tinha que colocar a lancheira na mão e a pasta da comunicação alternativa lá da fono na outra mão. Senão ele estava se estimulando. E mesmo assim ele colocava o pintinho entre as pernas, se sentava e ficava assim, com as duas coisas na mão e assim se autoestimulando. E essa mãe evangélica morria de vergonha, morria de pudor, morria de tudo aquilo, né, que envolve um negócio. E aí a fono, a TO, a psicóloga, todo mundo dizia, porque ele tem um irmão mais velho, dizia que é porque uma vez entrou no quarto e viu o irmão mais velho assistindo um filme pornô. E aí acelerou o processo de sexualização da criança. Eu falei, gente, isso não tem nada a ver, gente, isso é fungo. Isso é fungo, vamos tratar fungo, vamos fazer exame. E quando pedi exame, deu lá parasitose por eumintos lá em cima e tal, vamos fazer um protocolo de desparatização. Em 10 dias o menino foi de passar o dia inteiro se autoestimulando para zero. Para zero. Você sabe o que é zero? Essa mãe chorava na minha sala, porque ela era uma coisa que para ela mexia profundamente, ela é altamente religiosa. E aí, nisso daí, foi a chave que os profissionais viraram e falaram, puta que pariu, nutrição realmente faz diferença no comportamento. Então, assim, os fatos falaram por si. Aí eu não precisei falar tanto mais, assim, né? Óbvio que tem muito a se falar, nem só de fungos vive a nutrição no autismo, mas é uma coisa muito importante, né? Então, assim, isso me ajudou muito a elas acreditarem. Não é só fono, não é só... A nutrição tem uma coisa importante, né? Então... Extremamente importante, né? Porque acho que já tinham feito de tudo, né, Thaís, para poder contornar essa situação e não conseguiam, né? E a coisa mais linda, a mãe chegava para mim chorando, assim, loucamente, e eu, calma, não sou Deus, não, eu só fiz o que a ciência estava mandando eu fazer. E é isso, né? Por isso que a gente precisa... às vezes cansa esse trabalho de formiguinha, a gente querer ser reconhecida, querer ter valor, né? Mas quando a gente consegue ser assertiva na conduta, entender, não tem escapatória. E essa família vai espalhar para os 4 ventos o que aconteceu, né? O que aconteceu com o filho dela, o que deu certo, e as pessoas vão começar a perceber. Então, a gente realmente tem que se fortalecer como nutricionista, tem que ir à luta, tem que levar palestras para a equipe que a gente trabalha, disseminar mesmo, né, que a nutrição, ela é o ponto zero, eu vou até falar isso num outro slide, né, da importância, olha quanta coisa a gente pode melhorar, né, a imunidade. O quanto foi gratificante essa situação, né, Thaís? Muito gratificante. Não tem preço, não tem dinheiro no mundo que pague. Não tem. Valéria também tem umas histórias, assim, bem cabulosas, né, Valéria? Nenhum dinheiro que pague, nenhum mesmo. Não tem. Então, assim, tem coisas que não vai ter explicação para a gente, né? Mas isso aqui é uma das queixas que mais as famílias nos procuram, né? Ah, meu filho vive doente, né? E aí, quando você entra com uma suplementação adequada, a criança passa meses sem pegar uma gripe, ou quando pega um resfriado, 2, 3 dias ele já está bem, né? Então, tem muitas coisas, essa
questão do comportamento. O que tem aparecido muito para mim é transtorno de pica. Então, eu entro com a suplementação, faz desparasitação, né, desfungação, e uma suplementação depois ajustada, e a criança melhora, acaba o transtorno de pica. E aí, então, assim, Ai, tem muita... Isa, só por esse assunto aí já vale essa mentoria, porque eu também tenho muito paciente com transtorno de pica. Não, E às amiga, vezes eu vamos pegar fico meio na mão aí, bagunçada. juntos. Vamos lá, vamos embora. Eu tenho uma mãe de Ariquemes, aqui do interior de Rondônia, que o filho dela não foi 30 dias, acabou. E tanto que ela falou para mim, eu falei, não acredito nisso. Acabou, né? Então, é muito comum, né? Criança que come reboco de parede. E às vezes nem coloca isso como algo que incomoda. E por um acaso, na amnésia, eu acabo perguntando, né? Principalmente essas crianças que têm muita busca oral, tá sempre com alguma coisa na boca. Pode perguntar. Teu filho come reboco de parede, né? E uma coisa que acho super interessante falar aqui é: o hemograma não mostra anemia, tá? E aí passa pelo pediatra que só pede hemograma e fala: não, tá, tudo bem, não tem carência nutricional, só com hemograma. Mas a ferritina tá lá no chão, tá? Então a gente precisa ficar atento, porque são coisas assim que é a nutrição trabalhando aí certinho, na conduta assertiva, que essa criança melhora muito a qualidade de vida, tá? Então, como eu falei, a nutrição, ela é o ponto zero, gente. A doutora Tchelle, ela defende lindamente a gente, ela é uma médica que defende as nutricionistas muito mais do que nós mesmos, né? Eu nunca conheci um profissional que defenda tanto a nutrição quanto ela, né? E essa fala é dela, né? Eu gosto bastante de usar, porque realmente é o ponto zero, mas não é só o ponto zero no autismo, ela é o ponto zero para mim, para você, para os nossos filhos, nossa família. A nutrição, ela é a base, né, da nossa qualidade de vida. E essa é a bandeira que eu levanto, qualidade de vida. Porque aqui para a região norte, ainda tem... Eu tô falando demais, né? Não, amiga, vamos congresso, teve um congresso de 2021, Congresso Internacional de Autismo, que tinha o Dr. William Shaw, tinha o Dr. Ai, meu onde eu Deus. estava que eu não participei desse congresso? Foi online, eu participei. Tinha aquele Dr. Rogério Rita, não é? Rita. Tinha ele, e assim, eles mostraram os pilares do tratamento no autismo. E eles falavam, em primeiro lugar, antes de qualquer terapia, atendimento nutricional. Isso foi falado para vários profissionais que estavam participando, entendeu? Tinha fono, tinha TO, tinha muita gente participando desse congresso, e eu adorei isso, porque ele enfatizou muito isso, que a nutrição, ela vem primeiro, não adianta ir lá fazer processo terapia, e não tratar o processo de não fazer a nutrição, isso não vai adiantar nada. Ele deixava bem claro isso. Principalmente essas crianças que ficam horas em terapia, né, gente? De onde elas tiram energia? Tem pais que relatam para mim, eu tô percebendo que meu filho tá cansado, tá esgotado. Primeiro que muita intervenção, né? E segundo, uma criança seletiva que não come nada, de onde vai tirar energia, né? Substrato. E outra, se através da nutrição a gente tem o poder de fazer o manejo comportamental, imagina, por exemplo, essa criança que eu citei o exemplo da autoestimulação, ela saía da minha sala e ia para a sala da fono, da TO, de não sei o quê. Como que você vai conversar com a fono, né? Como que vai trabalhar a fala da criança se essa criança não para de se autoestimular? Se ela está lá, ela não tem como fluir nas terapias. Entendeu? Porque o comportamento está bagunçado. Então, se você organiza esse comportamento através da nutrição, que a gente sabe que é possível e é, né? Claro, então, claro que as outras terapias vão fluir muito melhor, né? Com certeza. Então, eles não pensam nisso, pensam assim, tem que fazer terapia e ponto final. E a nutrição vem só por conta da seletividade. Então, a gente tem só. E a gente tem nas nossas mãos a oportunidade de proporcionar melhoria no estado nutricional dessa criança, no comportamento alimentar, nos sintomas gastrointestinais, na melhora de foco, concentração, atenção, na comunicação, no contato visual, né? Quantas crianças eu começo só com B12, B9 e B5, e a mãe fala, nossa, ele tá mais esperto, né? Tem estado mais atento a algumas coisas. Então, assim, gente,
nós podemos ajudar em muita coisa dentro do autismo, né, nas comorbidades que são inerentes ao autismo, para a qualidade de vida dessa criança e dessa família, porque a família sofre junto, né, e não sabe a quem buscar ajuda, tá? E é óbvio, né, nós somos aquilo que comemos, metabolizamos, utilizamos e jogamos fora, né, e para isso, cuidando dessa parte, a gente consegue o quê? Restabelecer o equilíbrio, né, de nutrientes, o nosso equilíbrio metabólico, mas a gente precisa trabalhar a individualidade bioquímica, né, com uma suplementação personalizada, cada caso é como é muito falado, autismos, né, ninguém é igual a ninguém, então também dentro do autismo, a gente sabe o que tem que ser trabalhado, mas a gente precisa olhar para individualidade desse nosso paciente. E aí, pode falar, Paula. Paula, pode falar, amor. Acho que ela levantou a mão sem querer. O Qualquer coisa você me microfone interrompe. dela tá desligado. Uai, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo abrir o microfone dela. Paula. Aqui não me deixa ativar o som Agora dela. foi. Foi? Oi? Então, Foi? Tô te ouvindo, amor. Pode falar. aqui em casa foi assim, né? Com pouco tempo, um pouquinho só suplementação, a gente nem foi a fundo e já deu uma melhora no sono, já deu uma melhora na concentração do Gui. Eu esqueci que eu tinha paciente aqui dentro. Gente, Tô adorando, tô tá adorando, né? A Paula, gente, ela é mãe de um paciente meu, lá do interior, de Olim, só que ela é acadêmica de nutrição, né? Então, eu achei muito importante ela participar desse nosso encontro aqui com nutricionistas, né? E eu não sei se é o desejo dela daqui a algum tempo atuar em autismo, mas eu acho que isso também ia ajudar bastante ela, né? Uma mentoria e a cuidar do filho dela. Então, nós estamos aqui falando de paciente, esqueci. Mas fica bem à vontade. Então, Mas eu Paula, entrei nesse caminho por conta dele, né? você E escolheu nutrição por causa disso? foi um pouco de pressão da minha irmã também, né? Que é teórica, precisa de alguém para ajudar ela aí nesse caminho. E eu tô me apaixonando. Já Então você está no lugar escolhi o certo. caminho que eu vou decidir. Quando as pessoas, os outros colegas, né, da faculdade falam, eu vou assim, eu só dou uma olhadinha assim. Pode ir, tem lugar para todo mundo. Tem lugar para todo mundo, né? E assim também, Paula, você estando aqui nesse momento e estudando sobre o assunto, você está anos-luz de alguém que vai esperar se formar, se qualificar, né, para atuar na área. Então, isso também tem um diferencial para a tua carreira profissional, né? E obrigado, assim, por compartilhar, você é minha paciente, né? E tem visto aí as grandes conquistas com o Guilherme, né? Cada semana é uma coisa nova e a gente está feliz. Ai, que bom, que bom. Mostrou meu vídeo para ele? Mostrei, não, esqueci, desculpa, é que ele saiu de casa hoje, foi para a avó. Meu marido já foi buscar ele, daqui a pouco eu mostro. Então, tá. Eu gravei um vídeo para ele, gente, porque ele saiu da consulta, eu conheci ele pessoalmente, a primeira consulta foi online, depois eu fui atender lá em Rolim, eu conheci ele pessoalmente e a Paula falou que ele estava todo cheio, né, tipo, tem uma nutricionista, né, então, às vezes eu faço... Tá se achando. Tá se achando. Então, às vezes eu faço esse carinho, né, para criança que gosta, né? As crianças gostam de interagir, se sentir importantes. Ele é uma criança que gosta de ser desafiado, né? Então, tem essas coisas assim, essas particularidades do nosso atendimento, né? Gente, e, por exemplo, Paula, você, né, que de repente um dia aí vai atender autismo. O que a gente precisa saber, né, para atender autismo e seletividade? Muita coisa, a gente precisa aprender muita coisa. Mas eu trouxe alguns pontos aqui mais importantes que eu queria destacar. O primeiro de todos eles a gente precisa se qualificar. Não dá para se aventurar
né? E tem várias colegas que atendem planos de saúde e nunca fizeram um curso de 40 horas de autismo, tá? Então, é um nicho que precisa de qualificação. Sem qualificação, a gente vai prejudicar a vida do nosso paciente, tá? Então, a gente vai fazer o básico do básico, a gente precisa pensar que é uma criança em desenvolvimento, né? Que o neurodesenvolvimento dela, ela tem podas neurais, ela precisa de um cognitivo com suporte adequado, tá? Então, assim, a gente precisa pensar no ser humano, em primeiro lugar. Antes de pensar na nossa profissão, a gente tem que pensar que a gente cuida de vidas, né? E vidas, para mim, pelo menos, a vida das pessoas são muito importantes. Então, é uma responsabilidade muito grande quando a gente escolhe atender um nicho que tem características muito importantes, principalmente alterações metabólicas, né, do sistema imune, gastrointestinais. Então, não é para um emagrecimento, não é para beleza, é para a qualidade de vida dessa criança, tá? E em segundo, o que a gente tem que saber? Primeiro, a gente precisa organizar os nossos materiais. Ah, Isa, eu só vou atender quando eu organizar? Comece organizando desde já, porque um trabalho desorganizado também não vai para frente, o teu paciente percebe que tem alguma coisa ali que não tá legal, tá? Então, a gente precisa dos materiais básicos, tá? Prontos. E quem tá aqui comigo, que já foi minha aluna, sabe, né, que no Entei a gente entregou tudo prontinho, só para trocar logo e editar e seguir para frente, tá? Individualização do plano do paciente. Não tem como nós, que atendemos autismo, ter dieta de gaveta, tá? Então, é um paciente que demanda tempo para o atendimento, né, para consulta, é um paciente que demanda tempo para você elaborar um bom material, se você quiser ser uma referência. Se você não quiser, você entrega qualquer coisa. Mas lembre-se que você está trabalhando com vidas, tá? Então, o que você entrega é muito importante, a responsabilidade é sua como profissional, tá? 4, você não vai conseguir resolver tudo de uma vez. Os meus primeiros pacientes, meu Deus do céu, eram 10 folhas, era um monte de coisa que eu queria resolver, que eu detalhava, que eu escrevia, que eu explicava, e não voltava, né? Por quê? A gente tem que lembrar que são famílias que estão sempre em terapia, já tem muita demanda, é uma mãe cansada, é uma mãe que leva o filho para terapia, vai para o trabalho, que cuida da casa. Então, se nós, como nutricionistas, e a parte alimentar é muito difícil, né, principalmente para uma família que tem um filho seletivo, se a gente der muita demanda, quiser resolver tudo ali, já era, a gente perdeu esse paciente. Sem contar que a gente precisa de que esse paciente seja fidelizado, então o tratamento tem um acompanhamento, tem um segmento, tá? Então a gente precisa também deixar isso claro para a família. Olha, hoje é a primeira conduta, vamos estabelecer uma meta aqui, e aí a gente vai trabalhando outras metas no decorrer do nosso acompanhamento. Metas possíveis, tá? Um plano alimentar possível, tá? Algo, você tem que se colocar no lugar dessa mãe, algo que você sabe que vai ser mais simples para ela fazer, tá? E, em quinto lugar, você vai precisar aprender a lidar com os pais, tá? Eu já conversei muito, assim, com a Thaís, com a Vanessa, com a Valéria, eu ainda não chorei as pitangas, não, mas a Vanessa é minha orelha aí, que fica ouvindo, às vezes as minhas, quando a gente tá assim um pouco chateado, né? Por quê? Porque a gente tem que aprender a lidar com os pais. Se o pai e a mãe, ou o cuidador, não faz o que a gente planeja, nosso resultado não tem um bom resultado, né? Nosso trabalho não tem um bom resultado, né? E lidar com pais não é fácil, porque cada um dá a criação que quer para o seu filho, cada um tem as suas limitações, tem o seu ponto de vista, então você diz que precisa ser feito uma dieta sem leite, sem glúten, e aí ele foge, né? Então a Paula que está aqui, que é uma paciente minha, eu falei para ela na nossa consulta presencial, eu falei, olha, vai chegar um momento que eu vou falar sobre isso, né, Paula, você não me deixa mentir, né? Vai chegar um momento, não foi a minha primeira conduta, a história clínica do filho dela não dava para começar excluindo algo que ele não come nada, né? Ele tem
seletividade alimentar bem importante. Então, na consulta presencial, eu falei, olha, não é agora, mas vai chegar o momento. Então, a gente vai tocar nesse assunto, e eu vou deixar claro para a família o que é importante ser feito, mas dentro da minha conduta, gente, eu deixo a família à vontade. Por quê? Porque ela pode não querer, ela pode não entender, ela pode não conseguir, tá? Então, tem várias coisas que estão envolvendo a gente começar pelo leite e pelo glúten, tá? Então, tem que tirar? Na maioria das vezes tem, e muitas colegas que são referência também no autismo, elas de pronto já excluem e pronto, acabou, tá? Então, cada uma de nós vai adaptar a nossa maneira de trabalhar dentro daquilo que a gente estuda, se qualifica e acredita para a nossa profissão, tá bom? E aí, esse paciente vem para a gente, olha quanta coisa a gente já falou aqui, né? Por onde que eu vou começar, né? Então, isso aqui eu trabalho bastante dentro da mentoria, né? A gente vem com bastante detalhes, mas aí a gente tem tanta coisa para conversar na primeira consulta, tanta coisa para a gente pensar, né? E a gente fica um pouquinho perdido, por onde que eu vou começar? Meu Deus do céu, né? A gente tem que começar por algo que seja possível, tá? Então, eu queria perguntar para vocês, nutricionistas que estão aqui, tá? Vocês sabem abordar a família? Acolher essa família quando você recebe ela no teu consultório? Alguém aqui, vou mudar a pergunta. Alguém aqui tem dificuldade de abordar a família, de fazer o acolhimento? Ô Isa, Pode alô, falar. tá me ouvindo? Sim? Então, eu, quando comecei a trabalhar, o que me ajudou foi por eu ser mãe de autista. Então, eu já começava falando que eu também era mãe, que eu também entendia, vivia aquilo, sabia exatamente o que eu estava sentindo, para eu poder conseguir chegar, e assim eu conseguia. Eu acredito que se eu não tivesse, não fosse mãe, soubesse exatamente o que eles passam, o que eles sentem, da dificuldade, já tive desse lado, inclusive da dieta, eu faço no meu filho, mudou a vida do meu filho, mas meu filho tem 14 anos, eu comecei com 3 anos, mas eu desisti várias vezes, até eu perceber, eu não era nutricionista ainda, até eu perceber que aquilo ali estava mudando o comportamento dele. Ele é severo, né? Então é não verbal, é bem complicado. E aí, por isso que eu fiz nutrição, e eu aproveito sempre assim para conseguir chegar. Então, eu acho que para quem não é mãe, eu acho que deve ser mais difícil ainda a gente conseguir tocar naquele coração e acolher, de mostrar que a gente está ali do lado. Exatamente. Aqui também, né? Eu não sou mãe de autista, mas a minha filha tem TDAH e TOD, e eu acabo também abordando, também trazendo isso, porque eu acabo sentir na pele muitas coisas que esses pais sentem, e eu até uso muitas aqui não sabem, algumas sabem, do quanto a nutrição impactou na vida da minha filha, que assim, ela usava muitos remédios e hoje ela só toma suplemento. Em vez de tomar Ritalina, ela toma suplemento. E a neuro me defende, acreditou em mim também, e assim, a gente está partindo daí e está tendo sucesso. Então, assim, eu acabo levando isso e mostrando para os pais, assim, que o meu objetivo inicial era ajudar minha filha, então hoje eu quero ajudar outras famílias. Eu acabo trazendo esse relato, e nisso acaba acolhendo, né? Os pais acabam sentindo mais, como que eu vou dizer, mais familiarizado, né? Acho que se sente mais acolhido mesmo. Sim. A Paula falou que o Guilherme é TDAH, né? Pra gente, eu não tenho, né? Eu tenho meu primeiro filho com 1 ano e 8 meses e não tenho história de autismo na família, né? Mas eu acho que depois que eu também me tornei mãe, eu consigo pensar na minha conduta mais possível, mais simples, né? Para facilitar. E quando a gente demonstra isso para a família, né? Que você tá ali para ajudar, eu acho que isso é o mais importante, tá?
Já escutei de várias mães assim, eu fiz errado, né? Eu fiz errado, eu sei que eu errei. E eu falo para elas, eu falei, não estou aqui para te julgar, estou aqui para te ajudar a seguir adiante. O passado ficou para trás, vamos olhar para o Não futuro. vai mudar, né? A gente não vai conseguir mudar, não dá para voltar atrás e mudar, né? Em dezembro, eu comecei com uma família dentro do programa, né, do Nutrindo Vidas, e aí veio férias, veio, né, viagem das famílias e tal, e aí agora em janeiro, quando eles decidiram seguir, né, não fizeram quase nada, e eles estavam se culpando, né, e aí eu conversei, eu falei, olha, vamos aqui então elencar a ordem de prioridade, o que teu filho precisa primeiro. Primeiro, teu filho precisa voltar para as terapias, porque ele está desregulado. E aí eu fui elencando junto com eles o que eu achava que era mais importante. E ela queria de uma vez tirar glúten e leite. E eu falei assim, está muito pesado para vocês. Né, vocês acabaram de receber 2 diagnósticos, né, eles têm 2 filhos pequenos, 2 diagnósticos, vocês estão correndo atrás de geneticista, estão sem as terapias, estão brigando com o plano de saúde, então, assim, o que você já tirou até agora, mantém, porque tá mais fácil. O que você não está conseguindo, dá um tempo, vamos organizar a rotina de vocês. Então, assim, isso, ao meu ver, é um acolhimento, né? Você trazer leveza para a tua conduta, não um peso, né? Eu falei, a minha conduta não pode ser um peso para vocês, senão vocês não vão conseguir, né? Então, tem que fazer valer a pena o que eles estão pagando dentro do meu programa de acompanhamento, né? E aí eu falei, vamos com calma. Então, esse alimento aqui que você não está conseguindo substituição, vamos deixar por enquanto, tá? Mantenha o restante. E aí, no final, eu falei assim, olha, Isa, eu acho que tudo que a gente precisava hoje era disso, ser acolhido, né? Não ser julgado. Porque eles já têm muitos julgamentos da sociedade, né? Não é fácil, tá? Eu sei bem, porque eu já fui julgada por médico, que falou que a culpa é minha. Meu Deus. O primeiro neuro falou que o problema era eu, entendeu? E assim, como tem a Paula aí que estuda, né, que está na área, não sei a Fabiane que estudou depois, mas eu quando cheguei nessa aula, na pós-graduação, eu até desidratei, acho de tanto que eu chorei me culpando por não ter tomado o ômega lá atrás, por não ter feito as coisas quando ela era pequena, e acho que quando a gente é profissional da saúde, a coisa ainda fica mais difícil. Assim, gente, a gente surta, porque quando você faz após, eu, por exemplo, a minha filha vai fazer 15 anos agora. Gente, a gente não tinha esse conhecimento lá atrás, que eu comecei a ter com o meu menor, que fez 9 agora, anteontem. E mesmo assim, gente, assim, foi o que a Isabela falou, né? É muito difícil você encontrar um médico que faça lá a medicina integrativa, sabe? Eu acho que não é para a gente se culpar, né? E eu acho que independente de você ter alguém ou não na família com o diagnóstico, a gente como profissional de saúde, a gente tem que mostrar empatia nesse momento aí, né? E eu não sei como é que a Isabela assim faz, né? Mas eu ouvi de uma pessoa falando que você tem que traçar pequenas metas, né, junto, né? Não estipular várias coisas, né? Mas eu ouvi de uma professora também, que foi da Isabela também, que a primeira coisa que a gente tinha que fazer era retirar o glúten e a caseína, que eu também não acho legal isso, que se isso for a única coisa que a criança come, como é que você vai tirar? É difícil, né? Então, você tem que ter empatia, tem que se colocar no lugar. Tua conduta tem que ser feita? Sim. Foi como eu falei, Isabela, eu oriento, né? Olha, deve ser assim, mas fica a teu critério, né? O filho é teu, a escolha é tua, o que você consegue? Porque é muito difícil. Essa semana, eu indiquei uma colega que eu não atendo síndrome de Down. E essa criança, na época, estava em introdução alimentar, ela me procurou. Eu falei, não faço introdução alimentar, não tenho síndrome de Down. E ela me mandou mensagem angustiada, a criança está muito doente, ela emagreceu não sei quantos quilos, porque está fazendo a dieta, mas ela está levando tão ao pé da letra, ela está tão assim, que eu falei, olha, eu posso trabalhar seletividade com você, mas a minha conduta vai ser um pouquinho diferente. Ela não quis vir para mim, porque ela tem medo dessa parte, né, específica da questão metabólica no T21, e ela falou, não, eu tenho medo de prejudicar o meu filho. Então, ela tá assim, sabe,
sufocada, sem saber, Traumatiza, né? Dependendo de como que traumatizada, ela foi abordada, né? E ela falou, a mãe não. chega traumatizada já. E eu fiquei assim, eu falei, ai meu Deus, eu que indiquei a colega para atender ela, mas essa colega é tão radical, né, que no momento que ela precisava ser acolhida, o filho dela só tá doente, só internado, e eu falei, não, você vai voltar então para ela, vai explicar tudo o que aconteceu, como você está se sentindo, e vamos ver se ela vai mudar a conduta, né? Eu não posso interferir na conduta dela. Então é isso, a gente precisa ter cuidado também, né? É a nossa bandeira? É, mas eu penso muito no próximo, no ser humano, né? E hoje, não me vangloriando, mas eu até gravei um vídeo lá nos meus stories, depois vocês dão uma olhadinha lá. E o meu contador, ele mandou mensagem, ele falou assim, Isabela, a diferença é que você tem empatia, né? Então, talvez eu transmita isso, não sei, pode ser algo natural meu, de ser um perfil meu cuidador, né? Então, é isso, é o que a família, ele falou, e é isso que a gente precisa, que ele é meu contador, mas ele também é pai de um paciente meu, né? Então, ele sabe me conhece como ser humano e como profissional, tá? Então, quando vocês se dedicarem a cuidar de uma vida, se coloque no lugar de quem, porque essa vida é o amor da vida de outra pessoa, né? Então, você precisa olhar com esses olhos também, tá? Gente, vocês que estão aqui, usam a anamnese pré-consulta? Peraí, bem rapidinho, eu estava falando e estava sem microfone. Só repetindo aqui, eu também sou fã da Isa, como profissional e como pessoa. Ela realmente, para quem eu indiquei a mentoria, eu falei exatamente isso. Falei assim, ela me ajudou muito nos momentos que eu mais precisei, que foi no início da minha carreira, né? Que é quando a gente mais precisa, que está cheio de insegurança, e não cobrou R$ 1 por isso. E sempre com doçura na fala, com paciência, quando eu perguntava 10 vezes a mesma coisa. E a gente não se conhece, né, pessoalmente, mas isso é só um detalhe, porque no dia que ela foi parir o Pedrinho, eu estava segurando a mão dela Foi. remotamente Tá, por videochamada. Eu falava, vai, Isa, tá. respira agora. Nas contrações, eu estava do lado dela. Embora eu estou aqui no Nordeste, em Natal, e ela em Porto Velho, a gente estava juntinha, não foi, Isa? Coisa mais linda, porque eu tenho muita gratidão pela pessoa, pela profissional, nem se fala. E, assim, É verdade, maravilhosa. né, Thaís? Às vezes a gente até esquece dessas coisas, né? Mas Não, eu não esqueço isso, né? nunca. Eu fazia arte com a barriguinha todo dia, porque, assim, quando a gente se conheceu, a Isa não estava grávida, aí depois ela engravidou e perdeu. Foi. E a gente ia para o Rio de Janeiro fazer um curso de autismo, e aí veio a pandemia, eu falei, não vou, você também não vai, que você não pode. E aí, quando ela Foi. engravidou a segunda vez, eu falei, aí todo mês que ela continuava grávida, eu celebrava, eu fazia um post para ela, para celebrar e dar força para ela. E aí, quando ela foi parir, eu falei, meu Deus, aconteceu, deu certo, ai, coisa Deu mais certo. linda. Sou fã dessa mulher, pelo amor de Deus. E a gente nem se conhece, viu? É só daqui. Obrigada pela tua amizade, amiga. Muito obrigada mesmo. Assim. Maravilhosa, maravilhosa. Rasgação de seda, né? O que essas meninas vão pensar, né? Não foi combinada essa rasgação de seda, né, Thaís? Não, a verdade tem que ser dita, ué. Realmente, né, Thaís? A verdade tem que ser dita, assim, eu tenho imenso carinho pela Isa. Eu conheci a Isa dentro de um curso da Cláudia, né, Isa? E daí, então, a gente vem aí juntas, ela sempre me socorrendo, disponível. Isa, me ajuda com isso e isso. E assim, ela está sempre me tirando dúvidas, e não só na parte profissional, mas também na vida. Ela sabe que eu estou passando por um processo bem complicado esses dias. E eu só tenho a agradecer ela na minha vida. E você vai vencer, viu, Vanessa? Eu tô aqui torcendo por você, amiga. Como profissional, como amiga, como humana, igual eu falo assim, o atendimento, a empatia é primordial, e isso ela transmite e ensina muito bem, porque eu já acompanhei vários trabalhos dela. Então, vá em frente, Isa, o mundo é seu.
Também vou falar, ué. Bom, vocês ainda conheceram a Isa, pelo que vocês falaram, através de algo em comum que foi um curso, né? Eu conheci a Isa através de uma amiga que fazia pós comigo, que é amiga dela. E eu falei, eu quero estudar autismo, mas eu não sei por onde começar. Ela, não, peraí, então, vou falar com a minha amiga. Você liga para ela. Liguei para a Isa, e por telefone ela começou a me direcionar, ó, vai estudar fulana, vai estudar ciclano, lê um pouquinho, pesquisa sobre fulano. E foi assim que eu comecei a estudar e conheci a Isa e virei fã também. Ai, outro dia, gente, a Não tem Valéria, concorrência, né? Você vê que assim, é uma ajudando a outra. E isso eu escutei da Rose uma vez, porque a gente conversando, né, Rose, em bate-papo, ela, nossa, a gente encontra na nossa profissão, tem muita cobra, né? Eu acho que em qualquer profissão tem muito ninho de cobra, uma querendo comer a outra. E aí, quando você encontra alguém que te estende a mão, que vai te ajudar, eu acho que isso só vem a nosso favor, né? Exatamente. Eu acho assim, o sol, ele nasce, sempre falei isso para a Thaís, não sei, ou para a Vanessa, o sol, ele nasce para todo mundo, né? Tem oportunidade, olha quantos autistas, gente, tem, na minha região, eu sou a única nutricionista especialista aqui em Rondônia, e o quanto que eu batalho para que outras colegas tenham vontade de se especializar, né, nessa área, de fazer terapia alimentar, porque tem muito campo, né, e eu não faço terapia alimentar, então, assim, tem área para todo mundo. Eu fui para Rolim fazer atendimento, eu tenho paciente de Ariquemes, tenho paciente de Vilhena, tenho paciente de tudo que é lugar daqui do meu estado, né, e atendo pacientes da Bahia. Então, Bahia, Espírito Santo, então, assim, tem muito campo, né? E a gente não precisa ter isso dentro do autismo. Então, eu não tenho medo de entregar o que eu sei, como eu fiz, como eu tô aprendendo, né? Não tenho medo, porque mesmo que eu entregue os meus materiais, como as meninas do Inteia já tiveram, o meu formulário, como eu construí, né? Os materiais que a Vanessa me ajudou a construir, nós fizemos juntos, eu não tenho medo de entregar, porque ninguém vai fazer igual a gente. Ou vai fazer melhor, ou vai fazer pior, né? Mas igual não vai. Então não tem problema, né? Eu acho que a gente tem que buscar a excelência dentro do nosso trabalho e ensinar, porque gente, eu passei muito perrengue, né? Eu comprei cursos. Pode falar, gente. Eu usei o material, realmente, a Isabela, ela divide material, ela pegou o material dela, compartilhou comigo, meu Deus, eu amei. Foi. A Isa... Eu dei até, acho que o Canva é para você editar, né? Isso, ela me deu para editar, gente. Ai. Vamos para essa linda mentoria, vamos lá. Calma que eu vou chegar lá, tô sendo muito prolixa, né? Então, até me perdi onde eu estava falando. Olha, não tem. Aqui no. Bom, você está em Rondônia, né? Aqui no Rio já são 10h10. Vai dar 10h10. Eu acordei muito cedo para trabalhar, eu já tô com sono. Oh, meu Deus. Se for demorar muito, aí eu vou sair de fininho e aí depois eu falo com você no particular. Combinado, amiga, fica à vontade. Já estou quase terminando, tá? Então, eu queria trazer para vocês, né? Na verdade, eu queria que vocês participassem, mas a gente entrou em outro assunto. Por onde a gente precisa começar, né? Então, a gente precisa utilizar uma anamnese pré-consulta, saber o que vai avaliar nessa primeira consulta, já chegar nela conhecendo o nosso paciente para ser mais direcionado, né? Mais assertivo, saber fazer uma interpretação de exames, correlacionar os sinais e sintomas clínicos com os exames laboratoriais, saber por onde começar na primeira conduta, o que elaborar de material, e saber o que o paciente espera de você. A gente precisa também abordar o que o paciente quer da gente, tá? E aí eu vou trazer 3 passos bem básicos, só vou falar aqui para vocês, isso provavelmente vocês já conhecem, né? Então, a gente precisa começar por onde? Sabendo captar e fidelizar o nosso paciente, tá? A gente precisa preparar e saber usar essa pré-anamnese, né? Inclusive a nosso favor,
já agilizando o nosso trabalho, o nosso atendimento. Então, a gente fica naquela consulta maçante, cansativa. E também saber elaborar os demais materiais para os nossos pacientes, que a gente vai entregar para ele, né? Quais são os entregáveis. E saber o básico de exames e suplementação no autismo. Então, para quem está começando, deseja começar, ou sabe a teoria e não sabe por onde começar a prática, esses 3 passos aqui são os mais, que eu vejo como primordiais para a gente focar e iniciar o trabalho e começar a atender autismo, tá? E, finalmente, eu vou falar da minha mentoria, né? Por isso que eu chamei vocês aqui, minhas alunas. Hoje eu tenho um presente bem especial para vocês, né? Então, a minha mentoria, como que ela vai funcionar? Vão ser 4 encontros ao vivo. Eu dei o nome de Meu Caminho, tá? Por que Meu Caminho? Porque eu vou ensinar o meu caminho, tá? Então, eu vou entregar tudo que eu fiz, que eu faço, né? Os projetos, como que eu estou trabalhando, tá? Ela vai ter duração de 60 dias, 2 meses. Mas o acesso vai ser por 1 ano na plataforma, tá? Então, tudo que eu gravar e de material, ele vai ficar disponível nessa plataforma, que tá ficando linda também, tá? Como eu não sei entregar pouco, né? Então, vocês sabem que eu sempre entrego muito material. Dessa vez, eu vou dar uma supervisão de 2 casos clínicos individual. Então, essa mentoria vai ser em grupo. Eu vou dar suporte diário durante 60 dias para o grupo. E 2 supervisões de caso clínico individual, tá? Então, vocês vão ter encontros comigo. Então, seria um total aí de 2 horas, 1 hora para cada caso clínico, tá? Aulas extras com convidados. Quem vai dar aula para gente da parte teórica? Adriana Siqueira vai dar suplementação, tá? Patrícia Carla vai dar comportamento alimentar do autista. A Juliana Velar, que vocês não conhecem, ela é minha mentora, ela vai dar marketing para nutricionista, tá? E tô tentando conseguir alguém para exames, eu ainda não tive resposta, mas eu vou conseguir. Tem mais um conteúdo que eu tô esquecendo agora quem é a outra convidada. Não consigo lembrar agora. E a Adriana Siqueira vai dar 10% de desconto para quem quiser ser aluna dela do CNA ou do CDA, tá? Então, vocês também vão ter aí de brinde isso, tá? E a cópia, né, dos editáveis aí, do Canva, de todos os meus materiais que são editáveis pronto para uso. E o que eu vou trabalhar? Quais vão ser os pilares, tá? Eu vou trabalhar 4 pilares, então esse material depois vocês vão receber também, então vocês vão ter acesso. Eu vou falar da introdução ao autismo, os primeiros passos, como captar o paciente, como usar o questionário pré-consulta, o antes, o durante e o depois da consulta, sobre os exames, sobre a suplementação, como a gente vai construir um plano alimentar, como atender a seletividade na prática, como que eu faço, eu vou entregar meus materiais para vocês, como a gente faz consultas de acompanhamento, e aqui eu vou dar uma deixa para vocês também sobre o meu programa de acompanhamento, tá? E a supervisão de caso clínico, tá? Então, todos esses pilares têm material para vocês, para download, editáveis, tá? Tudo que for meu, vocês vão construir do jeitinho de vocês como base, tá bom? E aí, eu vou deixar essas perguntas para vocês, como a gente já falou bastante, conversou bastante, né? Eu queria ter o tempo para falar com vocês sobre quais são as dores de vocês, mas acho que hoje não vai ser possível, né? Então, por que você não se sente preparada para atender autismo? Você já estuda ou se qualifica nessa área? Alguma coisa que você começou a atender e parou, o que te bloqueia, né? Ou alguma coisa te bloqueou no meio dessa caminhada? Você não sabe por onde começar? Por que você precisa de um mentor, né? Se eu tivesse alguém que tivesse pego na minha mão e me ensinado o caminho, eu tinha alavancado muito mais rápido, né? Então, eu fiquei ali meio que comendo mosca mesmo um tempo até aprender o caminho, tá? Não sabe como elaborar uma avaliação nutricional, né? Prática, eficiente, ou é recém-formada e quer atender autismo, não sabe como, tá? Eu tenho que entregar um plano alimentar, tá? Um cardápio, como muitas pessoas pensam que a gente só faz cardápio, né? Então, o que você precisa para iniciar os seus atendimentos? O que está te faltando para você se sentir segura, confortável, confiante, que você tem potencial, que tem público, né? O que está faltando para você? Né? Eu queria que hoje você pensasse
nessas minhas perguntas. E aí, para sua carreira, né? O porquê de você vir para a minha mentoria? Porque eu vou pegar na sua mão. Assim como as meninas já falaram aí, né? E como eu peguei na mão delas, eu vou pegar na mão de vocês também, que já foram minhas alunas do Inteia. Né? Então, eu queria convidar vocês para vir para essa jornada comigo, para essa primeira turma, né? Em grupo, porque eu já dou mentoria no individual, tá? E aí, é isso que eu vou fazer. Vou pegar na tua mão, vou te ensinar como eu faço e te ajudar a construir o seu caminho também. E aí, eu queria deixar o convite, né? Vocês vão receber esse PDF, e ao clicar aqui na minha logo, tá? Vocês vão ser direcionadas para a página de checkout, tá? Da mentoria. E aí, eu queria compartilhar uma outra coisinha com vocês de qual é a minha proposta para vocês, tá? Só um minutinho. Deixa eu parar a gravação. Vocês estão aí, gente?